Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Hebreus. Irmãos, Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros. Ele entrou no santuário através de uma tenda maior e mais perfeita, não feita por mãos humanas, nem pertencendo a esta criação. Ele entrou no santuário não com sangue de bodes e bezerros, mas com seu próprio sangue, e isto uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhadas sobre os seres impuros o santificam, realizando a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Com efeito, em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele redimiu as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Assim, aqueles que são chamados recebem a herança eterna prometida. Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naqueles dias disse Jesus: Quem de vós pode acusar-me de pecado? Se eu digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Vós não ouvis as palavras de Deus, porque não sois de Deus. Os judeus responderam: Não dizemos com razão que és um samaritano e que tens um demônio? Jesus respondeu: Eu não tenho demônio. Eu honro meu Pai, mas vós me desonrais. Eu não procuro a minha glória. Existe aquele que a procura e que também a julga. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Os judeus então lhe disseram: Agora sabemos realmente que tens um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: Se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. Porventura, tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem pretende ser? Jesus respondeu: Se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não significa nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que dizeis ser vosso Deus. No entanto, vós não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu e se alegrou. Os judeus disseram-lhe então: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus disse: Em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Então pegaram em pedras para apedrejarem-no, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E se vós não as ouvis, é porque não sois de Deus. Estamos no primeiro domingo da Paixão. A Igreja nos convida, a partir deste domingo, a olhar com um pouco mais de afinco a paixão de nosso Senhor e os seus frutos. No entanto, nesse domingo, em que a liturgia coloca de uma forma especial perante nossos olhos a paixão de nosso Senhor, ela nos faz refletir no seguinte tema: o que significa ser de Deus? Então, na época de nosso Senhor, tinha uma espécie de ditado, de raciocínio óbvio. Entre os judeus se dizia que cada um é filho daquele cujas obras imita. Hoje em dia, no Brasil, nós diríamos o seguinte: tal pai, tal filho. Assim, se os judeus mentiam e procuravam matar nosso Senhor,
é porque eles estavam imitando o pai deles, o demônio. Ou seja, os filhos do demônio são aqueles que imitam as obras dele, aqueles que preferem a mentira ao invés da verdade, o pecado ao invés da santidade. Por outro lado, os verdadeiros filhos de Deus fazem obras agradáveis a Deus. Uma outra coisa que caracteriza o filho de alguém, nesse contexto em que Nosso Senhor está discutindo com os judeus, é o fato de realizar os desejos de quem vem a ser seu pai. Nosso Senhor, nessa mesma discussão com os judeus, apesar de não estar no Evangelho de hoje, mas está 2 versículos antes do início do Evangelho de hoje, faz parte da mesma discussão, Nosso Senhor diz o seguinte: vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ou seja, um filho, nesse contexto em que Nosso Senhor está dizendo no que consiste ser filho de alguém, um filho é aquele que busca satisfazer os desejos de seu pai. Se eles que estavam discutindo com Nosso Senhor fossem verdadeiros filhos de Deus, eles iriam buscar fazer os desejos de Deus e assim escutariam Nosso Senhor e o amariam. Então, ser filho, imitar as obras daquele cujo somos pai e satisfazer os desejos desse pai. Quem são os que são de Deus? São os que são filhos dele. No entanto, ser filho, de alguma forma, consiste em nascer de um pai. Quem são, então, os que nasceram deste Pai que está nos céus? São João nos responde no prólogo de seu Evangelho, que a gente lê sempre no final da Santa Missa: aqueles que o receberam, ou seja, receberam Jesus Cristo, os que creem no seu nome, a esses deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas que de Deus nasceram. Santo Agostinho, por isso, comentando o Evangelho de hoje, dizia: os judeus eram de Deus, não eram de Deus. Eram de Deus pela natureza e não o eram por suas obras. A natureza deles procedia de Deus. Era boa, mas pecou à vontade, cedendo às persuasões do demônio, e assim a vontade adquiriu seus vícios. Os judeus eram filhos de Abraão e não eram. Eram filhos de Abraão por seu nascimento, e não filhos de Abraão por terem cedido aos enganos do demônio. E neste sentido, por linhagem, eles eram filhos de Deus, mas pelas obras não eram filhos de Deus. E é exatamente o que diz Nosso Senhor em outros versículos desse mesmo discurso: se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. No entanto, agora procurais matar-me. São Gregório Magno também tem um interessante comentário sobre essa passagem que nos ajudará a tirar conclusões mais práticas deste episódio. O que mais nos deve impressionar, dizia São Gregório Magno, é o que se segue. Então ele cita Nosso Senhor: o que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não a ouvis, porque não sois de Deus. Se o que é de Deus ouve as palavras de Deus, e o que não lhe pertence não as escuta, perguntemo-nos cada um se nosso coração dá ouvido a estas palavras, para assim conhecer de onde somos. A verdade, é a forma como São Gregório Magno se referia a Nosso Senhor nos seus sermões, a verdade nos mandou desejarmos a pátria celeste, que contenhamos as paixões da carne, que menosprezemos a glória do mundo, que não desejemos os bens alheios e que repartamos os nossos. Examinemos, pois, no nosso interior, analisemos se essa voz de Deus tem ou não raízes em nossa alma, para assim podermos conhecer se pertencemos a Ele ou não. Enfim, São Paulo Apóstolo nos dá uma grande luz sobre o que vem a ser ou não de Deus.
Então São Paulo diz aos Gálatas: os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Então, a partir de todas essas reflexões, podemos tirar as seguintes conclusões, e particularmente no contexto da paixão, agora que nós entramos no tempo da paixão, essas 2 últimas semanas da Quaresma. Então, de certa forma, os judeus se contentavam unicamente com obras exteriores e pensavam que isso era suficiente para fazer deles filhos de Deus, mas faltavam essas obras interiores para que eles, de fato, por obras e não somente por linhagem, fossem filhos de Deus. Mas para nós católicos isso pode acontecer também. Pode acontecer que a gente se limite a certas obras exteriores da religião, mas que não nos crucificaram interiormente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz São Paulo, os que são de Jesus Cristo, de fato, e não somente exteriormente, mas também na vida deles, crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Ou seja, não devemos nos contentar em cumprir exteriormente as obras, como faziam os fariseus. É preciso que elas nos levem a essa morte interior. O que seria então, por exemplo, uma pessoa que se contenta com as obras exteriores, mas que não se crucifica interiormente? São Francisco de Sales, na introdução à vida devota, ele faz a seguinte observação: muitas pessoas simplesmente fazem práticas segundo o seu gosto e pensam que isso é devoção. Algumas pessoas são muito escrupulosas, a gente pode aplicar isso perfeitamente ao tempo da Quaresma, com a questão do jejum. Elas não colocam uma só gota de vinho na boca, mas não veem problema em destilar sobre os outros o veneno da maledicência, da calúnia. Então, por mais que a pessoa esteja evitando colocar comida na sua boca por meio do jejum, ela não vê problema em fazer sair veneno da sua boca falando mal do próximo. Então, ela está seguindo uma obra exteriormente, mas que não está crucificando ela interiormente. Então, quantas pessoas se contentam unicamente em rezar o texto, mas não em assemelhar o coração delas ao coração de Maria? Quantas pessoas se limitam unicamente a coisas exteriores? Eu vou para a Santa Missa, eu vou para a renovação do sacrifício de Nosso Senhor, mas eu não estou sendo crucificado com Ele. Eu não estou morrendo interiormente para os meus maus desejos, para a minha má vida, para os meus vícios. Estou unicamente me contentando com uma observação exterior da religião, exatamente como faziam os fariseus, e por isso Nosso Senhor disse: se fosseis de Deus, ouviríeis as palavras de Deus. Então, uma tentação muito grande que pode acontecer também quando a pessoa se limita unicamente a seguir observações exteriores é, de certa forma, a pessoa se enganar. Ela pega algumas práticas para anestesiar sua consciência, dizendo para si que ela está servindo a Deus, mas aquilo que iria realmente crucificar ela, ela deixa de lado. Então muitas pessoas dizem: eu vou buscar amar a Deus com toda a minha força, com todo o meu espírito e com todo o meu coração, mas amar o próximo, isso não, porque isso é demais para mim. Então a pessoa está sempre lá pedindo ajuda para Deus, mas não vê problema nenhum em falar mal do próximo. Então, Santo Agostinho dizia: temos um mandamento novo de Jesus Cristo, que vos ameis uns aos outros. O que obra contra a caridade e contra o amor fraterno, não seja ousado de gloriar-se e dizer que nasceu de Deus. Por quê? Porque se uma pessoa de fato nasceu de Deus, não só, digamos, de uma forma, um aparato exterior, mas interiormente, ela será cada vez mais conforme a nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nosso Senhor Jesus Cristo fez por cada um de nós? Ele se entregou a si mesmo, morrendo na cruz. Então, o verdadeiro católico, o que ele vai fazer pelo próximo? Ele não vai, por assim dizer, destruir o próximo, seja a reputação dele, seja a vida dele de alguma forma, mas vai se sacrificar ao máximo, até a morte de si, para o bem do próximo.
Então é muito importante que nesse tempo da paixão a gente se faça a seguinte pergunta: somos verdadeiramente de Deus? Somos de fato filhos de Deus? Claro, o batismo nos tornou verdadeiramente filhos de Deus, mas estamos obrando de fato como filhos de Deus que nós somos? Então, peçamos a Nosso Senhor essa graça por meio dessa meditação, que deve ser um pouco mais perspicaz durante esse tempo da paixão, um pouco mais generosa, um pouco mais diligente. Peçamos a Nosso Senhor essa graça de nos assemelharmos de fato a Ele nesse tempo da paixão. Obviamente, para morrermos com Cristo, precisamos da ajuda de Deus, precisamos da graça de Deus, e essa graça, assim como Nosso Senhor não se negava a curar tantos doentes que se aproximavam dele, Ele não se negará a nos dar essa graça se nos aproximarmos dele com a devida confiança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.